pós-graduação e MBA à distância IFGE Unisanta. Neste segundo vídeo, sobre produção e redação científica, vamos trabalhar os tipos de textos usados no meio acadêmico. Eles se dividem em duas grandes categorias: trabalhos de síntese e trabalhos acadêmicos científicos. Apresento a vocês, inicialmente, um resumo dos trabalhos de síntese. Fichamento é a documentação que auxilia na organização de conteúdos e informações relevantes. Resumo é a apresentação concisa de pontos relevantes de um texto, visando oferecer uma ideia completa de seu conteúdo. Resenha é a apresentação minuciosa do conteúdo de uma obra e de suas partes constitutivas, envolvendo descrição, narração e dissertação. O fichamento é um tipo de texto que devemos ter como hábito construir. Ele é um excelente recurso. Nele registramos ideias de textos e autores que poderão servir para as produções acadêmicas futuras. Veja no livro-texto algumas dicas de como organizar os fichamentos. Quanto ao resumo e à resenha, é muito comum a confusão entre os dois, mas eles têm diferenças significativas. No resumo, apresentamos as principais ideias de um texto. Na resenha, discutimos as principais ideias de um texto. Além disso, na resenha se pode apresentar a nossa avaliação sobre o texto e as ideias. No resumo, não. Além desses tipos de texto, como já vimos, existem os textos acadêmico-científicos, que são aqueles textos que têm como finalidade divulgar os resultados dos estudos científicos. São eles artigo científico, monografia, dissertação, tese, entre outros. No livro-texto, você poderá aprofundar mais os seus conhecimentos sobre esses tipos de textos. O objetivo agora é discutir com você um pouco mais sobre o estilo de redação científica. E aqui eu compartilho com você um pouco da minha experiência como orientadora de trabalhos acadêmicos. Observo que muitos alunos apresentam dificuldade em produzir textos acadêmicos, mesmo aqueles já pós-graduados. Um número significativo de alunos chega à pós-graduação com reais dificuldades de produzir textos que possam ser reconhecidos como gêneros do meio acadêmico. Em outras palavras, parece haver pouca familiaridade com a produção eficiente dos textos científicos. A produção do texto técnico-científico, além do indispensável domínio específico do tema, requer conhecimento, no mínimo satisfatório, da língua instrumental em que será produzido. Isto porque a clareza ou legibilidade do texto é condição de seu aceite e credibilidade. Além disso, o bom texto não é só aquele escrito corretamente, mas aquele linguisticamente apropriado aos fins que se propõe. Com esta afirmação, quero chamar a sua atenção para o fato de que escrever o gênero científico não é tarefa fácil. Exige, além do domínio do conhecimento a ser abordado no texto, o desenvolvimento de competências relacionadas ao ato de produzir um texto que tem características muito específicas. Mas não é para ficar assustado ou pensar que escrever um bom texto científico é impossível. É possível desenvolver as habilidades necessárias e aqui vai uma dica importante. Escolha um tema no qual você tem interesse em pesquisar ou se aprofundar, por exemplo, marketing digital. Depois de escolhido,
faça o levantamento bibliográfico do tema por meio de duas ferramentas de busca de trabalhos científicos: o metabuscador do Google, o Google Acadêmico, e o Cielo Brasil. Nestas ferramentas, você digita o tema escolhido. Em seguida, serão listados vários trabalhos acadêmicos, em especial artigos científicos sobre o assunto. Por fim, selecione alguns artigos e realize a leitura deles. Nessa leitura, não se fixe só no conteúdo trabalhado. Procure analisar a estrutura do texto, o estilo de linguagem e de redação. Faça isso com vários textos. E isso vai lhe ajudar a se apropriar das características do gênero científico. Depois, é preciso começar as suas próprias produções. Ficam então essas dicas. Espero que você se proponha a realizar algumas experiências e esteja motivado para escrever, pois, embora escrever seja um ato pessoal, um texto ganha sentido e significado à medida que outras pessoas o leem. Trata-se, portanto, de uma ação social capaz de provocar boas interações. Encerramos por aqui as nossas reflexões sobre a escrita acadêmica. Na próxima videoaula, vamos falar dos textos técnicos. Até lá!